Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. China suspende a proibição de importação de carne de aves dos Estados Unidos. O preço do boi gordo está batendo na casa dos R$200 arroba. Iberville Neto, consultor da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Vamos falar também sobre a estação de monta de 40 dias e também sobre dois cursos muito importantes. Um sobre apiterapia e outro sobre manipulação de cosmetologia com produtos das abelhas. O Agora Agro já está no ar. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos comemorou a decisão de a China suspender a proibição de importação de carne de aves dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saúdam a decisão da China de finalmente suspender essa proibição injustificada de aves e produtos avícolas dos americanos. Esta é uma ótima notícia para os agricultores da América e para os consumidores da China. Com o fim do embargo, exportadores dos Estados Unidos eles poderão vender cerca de 1 bilhão em carne de aves e produtos avícolas por ano para a China. A reabertura da China para aves domésticas dos Estados Unidos vai criar novas oportunidades de exportação para os nossos produtores de aves e vai apoiar milhares de trabalhadores empregados pela indústria avícola dos Estados Unidos. A proibição estava em vigor desde 2015, quando foram registrados surtos de gripe aviária lá nos Estados Unidos. A liberação já havia sido anunciada anteriormente como parte das negociações comerciais entre os dois países, mas ainda não havia sido oficializada. E de acordo com dados divulgados pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os americanos são o segundo maior exportador de carne de frango e produtos avícolas do mundo. No último ano, as exportações do setor geraram uma receita de 4,3 bilhões de dólares. Em São Paulo, na última semana, o preço do boi gordo alcançou a marca de R$ 195 arroba à vista, sem descontos de impostos. Descontado o cenário, o preço é de R$ 194,50 e também livre, tanto de Fundo Rural quanto do Senar. A cotação está em R$ 192 arroba. A alta na comparação diária foi de R$ 10 por arroba. É a maior já observada desde início de outubro de 2005, quando o mercado estava volátil pelos efeitos da febre aftosa lá no Mato Grosso do Sul. Já existem negócios superiores a R$ 200 por arroba, valor bruto. E se o mercado continuar nesse ritmo, é possível que nessa semana agora a referência se aproxime destes valores. É bom destacar que, além de São Paulo, algumas outras regiões, como Goiás, por exemplo, essas regiões já estão praticamente sem baliza de preços devido a incessantes altas no preço da arroba do boi gordo. Muitos produtores têm segurado a venda, aguardando ofertas de compra maiores. E desta forma, as programações de abate estão especialmente curtas e giram em torno de 2 a 3 dias em praticamente todos os frigoríficos de São Paulo. Em alguns casos, existem pecuaristas tirando os bois das escalas devido ao cenário de altas. E agora, Iberville Neto, consultor da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo. O que nós temos é um cenário de alta, um cenário de valorização, inclusive em todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria. A Scott Consultoria pesquisa diariamente 32 praças, houve valorização em todas. Voltando numa série de 15 anos, nós não observamos um cenário semelhante e o valor real da arroba hoje é o maior desde o final de 1991 e é o maior valor já registrado em reais, tanto de nominal como em valores deflacionados. Então, realmente nós temos um cenário firme e positivo para a arroba nesse momento. Para o curto prazo, nós devemos observar preços firmes e continuidade de um movimento aí de possíveis valorizações.
E a ponderação é só que existe um processo, uma certa retenção por parte do pecuarista devido a essas valorizações, e isso pode gerar um acréscimo de oferta em algum momento. Com destaque, ou ressaltando que nós não acreditamos que esse acréscimo de oferta vai ser forte o suficiente para que o mercado mude de tendência. Então, isso pode acalmar o mercado, pode gerar uma acomodação, mas em linhas gerais, para o médio prazo, as expectativas são positivas para a arroba do boi gordo, sim. Inclusive, os preços futuros mostram uma trajetória de alta aí que vem sendo, que vem gerando e superando os valores, os recordes prévios dia após dia. Então, o que nós temos atualmente no mercado é isso. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre estação de monta de 40 dias e também sobre 2 cursos. Um sobre apiterapia e outro sobre manipulação de cosmetologia com os produtos das abelhas. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu conversei com um especialista em melhoramento genético e nós falamos sobre o encurtamento da estação de monta para 40 dias. Confira. Eu vou conversar agora com Leonardo Nishimoto. O Leonardo, ele é um dos diretores da Qualitas Melhoramento Genético e com certeza absoluta a conversa que nós vamos ter agora é uma conversa que vai mexer com o setor agropecuário brasileiro, principalmente voltado agora que já está prestes a começar a estação de monta. E o Leonardo, vamos dizer assim, depois de muitas observações e andanças por mais de 50 fazendas em nível nacional, chegou à conclusão que a estação de monta curta é um dos fatores fundamentais para baixar o custo, diminuir o tempo de engorda e resolver uma série de problemas do pecuarista brasileiro. É isso mesmo, Leonardo? É isso mesmo, Toninho. A gente vem, talvez, batendo na mesma tecla há muito tempo, né? E insistindo que a alma, realmente, de uma fazenda de cria é a estação de monta. E quanto mais curta ela for, mais produtiva será a fazenda, mais eficiente vai ser a fazenda e, consequentemente, mais lucrativa será a fazenda. Bom, tem muita gente aí fazendo estação de monta com 60, 90, 120 dias, até quase 4 meses aí de prazo. E você tem um trabalho na casa de 40 dias a estação de monta. Dá uma geral, explica pra gente como é que funciona isso aí. Na verdade, Toninho, eu acho que a melhor referência para nós foi a Agropontieri, que é um parceiro do Qualitas e consegue fazer hoje uma estação de monta de 45 dias, sem repasse com touros. E a gente tem dentro do grupo um veterinário que é o José Henrique Tanner, que é uma pessoa extremamente observadora, como você falou também, e viu dentro, com base no que o Guilherme faz na fazenda dele, uma oportunidade de adaptar esse sistema. Porque o Guilherme, o que ele faz? Ele faz a IATF e depois observa cio de retorno nas vacas. Porque o que acontece? Uma vaca após a IATF, um percentual das vacas vai retornar ao cio, as que não emprenharem, vai retornar ao cio 21 dias após a IATF. Porque houve uma sincronização do cio das vacas. Então o que acontece? Geralmente as fazendas que praticam a IATF, que fazem a IATF, não aproveitam esse cio. Elas esperam, 30 dias fazem novamente o ultrassom e ressincronizam as vacas vazias. Ou seja, esse cio é perdido. E é mais um custo. Exatamente, é um ponto de ineficiência. Então esse veterinário, Zé Henrique, juntamente com outro criador do Qualitas, o Paulo Cardia, justamente pensando em redução de custo e aumentar a eficiência do processo diminuir o tempo da estação de monta, resolveu fazer o repasse intermediário das IATFs. O que é isso? Face a IATF, 5 dias após a IATF, são soltos touros
nas vacas. Já pré-escolhidos. Já pré-escolhidos. Os melhores touros que ele tem na fazenda são soltos com as vacas e esse cio, então, é aproveitado. Então, com 30 dias novamente faz-se ultrassom e ressincroniza somente as vacas vazias, porque as vacas que mostraram o cio, que foram cobertas pelo touro ou saíram do anestro, elas têm uma estrutura chamada corpo lúteo no ovário, que permite diferenciar das vacas que estão só com folículo, que estão vazias e que precisam entrar, então, num novo processo de ressincronização. Então, isso que acontece. Com isso, em 41 dias, Toninho, foi possível chegar a 85% de prenhez em alguns lotes de vacas. É algo espetacular. Então, você tem vamos dizer, um aumento da eficiência da tecnologia da IATF, porque você está, na verdade, aproveitando o que, vamos dizer assim, a sincronização faz, certo? Que permitir que as vacas, que mesmo que não estejam prenhas, elas retornem ao cio depois de 21 dias e aproveite, certo? Esse cio, tá? Permitindo uma estação de monta extremamente curta com um índice absurdo. Tá? E de uma praticidade muito grande. Quer dizer, é uma das ferramentas onde o pecuarista não gasta dinheiro. Muito pelo contrário, só o estresse que vai passar no gado, trazer esse gado no curral novamente, fazer todo o trabalho de inseminação de novo, e injeção para cá e bate para lá. Quer dizer, o pecuarista está economizando e economizando muito e tendo um resultado de prenhez positivo, porque evita esse estresse. Exatamente, Tony. Então, na verdade, é o seguinte, eu acho que assim, a tecnologia da reprodução, acho que o Brasil é extremamente avançado, acho que não tem nenhum lugar no mundo que usa a IATF ou as tecnologias de reprodução como o Brasil. E eu acho que unir, vamos dizer assim, a inteligência, né, de todo mundo para criar o melhor sistema tropical para o Brasil e, na verdade, exportar esse sistema para fora, eu acho que vamos dizer assim, é fundamental. E é o objetivo de todo técnico, na verdade, que está ligado à cadeia da pecuária. Pois é, só nesse manejo ele já economiza aproximadamente aí 3, 4, 5 meses, né? Exatamente, Tony. Então, imagina uma estação, por exemplo, que a gente fica batendo, a gente fala assim, vamos fazer uma estação de monta de 70 dias, que já é o suficiente para uma vaca produzir um bezerro por ano. Quando você consegue reduzir nesse nível de 41, 45 dias, como é o caso do Guilherme, tá? É espetacular, porque o que acontece? É possível, inclusive, você fazer com que os seus nascimentos na fazenda, todos os bezerros nasçam nos meses melhores, que, no meu ponto de vista, no Brasil Central são agosto e setembro. Você consegue concentrar os nascimentos na melhor época do ano. Então, o que vai acontecer com você? Com os bezerros que você vai ter na fazenda, você só vai ter bezerro cabeceira na sua fazenda. Não tem mais bezerro médio e bezerro fundo, porque eles nasceram na melhor época. As vacas estão na melhor condição, porque elas vão ser desmamadas mais cedo também, vão pegar capim verde, os bezerros vão ser desmamados mais cedo, vão ter um desempenho pós-desmama maior, e toda a fazenda vai funcionar como uma engrenagem, entendeu? Com os funcionários trabalhando nas atividades de desmama, de estação de monta, de nascimento, somente focado naquela atividade. Não há uma sobreposição de atividades na propriedade. Então, aumenta-se muito a eficiência dos colaboradores no negócio. E para quem faz a cria, a recria e a engorda, esse tipo de manejo, encurtando a estação de monta, vai permitir, provavelmente, que você diminua até em 1 ano o abate dos animais, né? Com certeza, isso é fato. O fato do animal nascer na época certa define a idade de abate desse animal, em grande maioria, certo? Porque o fato dele nascer na época certa, ele vai ter prazo, certo? Para poder, vamos dizer assim, para poder expor a sua genética. Então, se você investir em nutrição, na nutrição correta nesses animais, com certeza, com 20 meses, você está abatendo todos os animais aí com 20 ou mais arrobas com esses animais frigoríficos. E outra coisa muito importante, Tony, numa fazenda de cria, são as vacas vazias. O grande problema é que quando você desmama essas vacas na seca, por exemplo, bezerros sendo desmamados em julho, agosto, o que acontece? Você não tem como engordar essa vaca na seca. Ou se você for engordar, você vai ter que gastar com confinamento, com muito concentrado, e essa vaca vai estar ocupando o espaço de vacas cheias, certo? Está competindo com o animal que realmente importa para a fazenda. Quando você faz uma estação de monta curta, você consegue desmamar essas vacas em abril e maio. Você tem condições em abril, maio e junho de fornecer uma suplementação de baixa quantidade e terminar essas vacas a pasto.
aliviando a carga da fazenda no período da seca. O Leonardo, numa das conversas que a gente teve, aí dessas várias conversas que nós já tivemos, ele falava o seguinte, que aí há 15, 20 anos, talvez até 10 anos para trás aí, o pecuarista, mesmo fazendo tudo errado, a pecuária dava lucro. Isso significa dizer, Leonardo, que nós estamos vivendo um novo momento da pecuária, uma nova pecuária, um novo processo de cria, recria, engorda. A cultura da pecuária ela tem que mudar. E ela tem que mudar, como dizem os agricultores, para um sistema que tem começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim, as datas têm que ser seguidas. Não tem isso, hoje não deu, vou deixar para amanhã. Não existe isso na agricultura, Toninho. Eu estava passando em Nova Mutum, tinha acabado de chover, estava molhado, e eu estava à noite voltando da fazenda e o campo estava iluminado, Toninho. Todo mundo plantando, Toninho, porque choveu 100 milímetros, que é vamos dizer assim, o que eles definem como o momento de iniciar o plantio, inicia-se imediatamente isso, e as pessoas aproveitam aquele momento, porque isso vai interferir na produtividade da fazenda. Então, a pecuária tem que começar a agir da mesma maneira, pensando em que a estação de monta é a base de todo o processo. E é agora, né? E é agora. Então, ela já deveria ter sido planejada e o pessoal está só esperando para executar. O Guilherme mesmo já está tudo pronto para começar dia 1º de novembro, e não só ele, como várias fazendas participantes do programa, na condição dele, dia 1º de novembro. Se não a condição ainda não der os 100 milímetros, em média, que é o que acontece, o pessoal começa dia 15 de novembro. Se não é também na sua região, que chove mais para frente, que seja de 1º de dezembro. Mas ela tem começo, meio e fim, e ela não muda de ano para ano. Você, na verdade, tem que conhecer como é que é o regime de chuvas da sua fazenda e falar assim, eu tenho mais garantias de ter chovido já os 100 milímetros até que dia? Definido isso, conhecendo isso, você define aquele momento e ali começa todos os anos impreterivelmente. Eu acho que a pecuária não pode mais pensar que não deu para fazer hoje, vamos fazer amanhã. Isso não é mais sustentável, certo? A pecuária não permite mais isso. E se ele não planejou agora, 2019, 2020, faça do jeito que você está fazendo mesmo, para não perder tempo, mas para o próximo ano você começa a planejar agora. Exatamente, Tony. Eu acho que é o seguinte, porque quem perdeu o bonde agora, isso vai interferir por 2, 3, 4, 5 anos na fazenda. Então, assim, como essa é a base de todo o processo, se você não planejou, meu amigo, esse ano, infelizmente, você vai sofrer as consequências dessa atitude que você tomou, desse não planejamento, não preparação para o momento ideal das suas vacas entrarem em reprodução. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre 2 cursos muito importantes. Um sobre apiterapia e outro sobre manipulação de cosmetologia com produtos das abelhas. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Armindo Vieira Júnior. O Armindo, ele é diretor da, vamos dizer assim, Companhia da Abelha. É uma empresa que já é antiga aqui no estado de Goiás, uma empresa especializada, vamos dizer, em mel, em produtos apícolas. E nós vamos bater um papo hoje sobre 2 eventos importantíssimos que vão acontecer aqui em Goiás e que o Armindo já dá esses cursos aí há muito tempo. Armindo, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite, em falar aí de um tema interessante, ou de 2 temas interessantes, né? Que são os cursos que você vai oferecer, que são voltados aí para o setor apícola. Sem dúvida, né, Antônio? Para a gente é um prazer, uma alegria, a rica e feliz oportunidade de estar aqui novamente com você, né? Falando aí sobre a apicultura, falando sobre as abelhas, falando sobre os produtos e sobre esses riquíssimos treinamentos que a gente tem a oportunidade de trazer para toda a classe apícola do país. Armindo,
Nós estamos observando isso em nível mundial. Já existe muita gente preocupada com a sobrevivência das abelhas. A poluição, de uma maneira geral, do setor agropecuário, das indústrias, as próprias pessoas estão contaminando esse mundo. Isso daí é uma preocupação para a sobrevivência das abelhas? Antônio, isso é uma preocupação para a sobrevivência das abelhas, porque hoje a gente tem vivido aí problemas relacionados à mortandade de abelhas, não só no Brasil, como no resto do mundo, né? Seja por problemas relacionados a doenças que as abelhas vêm sofrendo em função de excessivos melhoramentos genéticos, seja principalmente pela aplicação, às vezes, equivocada de muitos tipos de agrotóxicos, né? De defensivos agrícolas que acabam levando à mortandade realmente das abelhas. O Albert Einstein já alertava há alguns anos que é o seguinte: se as abelhas acabarem, é bem possível que a raça humana... Em pouquíssimo tempo a população ela desapareça, não só a população, mas a vida no planeta como um todo, né? As abelhas são importantes para a produção de alimentos e para a sobrevivência de uma série de plantas e, inclusive, para o ser humano. Só que, de maneira geral, eu vejo assim, de maneira geral, não só a abelha, como tudo, parece que o ser humano está apostando para ver o que vai acontecer com o planeta. E o planeta já está dando sinais. Tanto é que nós estamos hoje, basicamente, já no final do mês de novembro, e nós temos aí inúmeras regiões que não caiu água ainda, que não choveu. É verdade. Então, nós vamos ter problema com o abastecimento também. Nós estamos vendo aí coisas absurdas acontecerem no meio ambiente. E, de maneira geral, parece que a população não se importa muito com a pequena abelhinha, que favorece muito os produtos que ela faz, favorece muito a gente. 80% de toda a produção de alimentos que ocorre no planeta, ela ocorre em função da polinização cruzada que a abelha realiza. Isso aí não há como negar. Mesmo com toda a utilização de defensivos agrícolas, com a utilização ali de suplementos até nutricionais no solo que tem que ser aplicados, se não houver a abelha, não há produção de alimentos. A gente não pode deixar de destacar que hoje já existe toda uma movimentação, não só por parte da população, mas por parte também do poder público, com essa preocupação relacionada à mortandade das abelhas. Recentemente, em 2017, o IBAMA ele baixou uma normativa, a norma 02/2017, que ela impõe ao agricultor uma metodologia na aplicação do defensivo. Não é ele simplesmente chegar e aplicar o defensivo. Ele tem que aplicar de maneira correta, avisando o apicultor, no sentido do apicultor tomar as medidas de prevenção para que não ocorra a morte das abelhas. Então é importante a gente citar isso, porque é os dois lados, é o agricultor tomando cuidado, mas também o apicultor se aproximando do agricultor, no sentido de criar uma relação de informações. Quando ocorre essa relação de informações, a mortandade de abelha, em vários casos que a gente tem observado no país, ela cai para praticamente zero. Armindo, você vai dar agora, amanhã, dia 23, começa um curso de apiterapia. É verdade. O que é a apiterapia? Dá uma visão assim, geral, mas bem rapidinho. A apiterapia, meus amigos, ela é a utilização dos produtos das abelhas no tratamento das doenças e das patologias humanas. A apiterapia ela é um sistema de tratamento muito antigo. Desde o período da Grécia Antiga, que se utiliza a apiterapia e os produtos das abelhas na regulação da energia e da saúde humana, né? No Brasil, em 2018, ela foi regulamentada pela Anvisa e foi aceita pelo Ministério da Saúde como terapia complementar à rede SUS, do Sistema Único de Saúde. Dentro de algum tempo, Antônio, a gente seguramente veremos aí a utilização dos produtos das abelhas em complementação às terapias tradicionais utilizadas pela medicina convencional. Bom, então você que está nos acompanhando, agora sábado e domingo, dia 23 e 24, o Armindo vai dar esse curso sobre apiterapia aqui em Goiás. E você também parece que já me falou que você viaja o Brasil dando esses cursos aí, né? Rapaz, são praticamente aí, hoje a gente ministra cursos aí no Nordeste, São Paulo, Rio, Minas, para tudo quanto é lado realmente. A Companhia da Abelha vem sendo chamada aí para disseminar esses treinamentos, né? Um outro curso que vai ser oferecido pelo Armindo também, através da Companhia da Abelha, é um curso sobre cosmetologia com os produtos da abelha. É verdade. Me fala sobre esse curso também.
Normalmente o apicultor ele vende o mel, vende a própolis, vende o pólen e acabou. Ele não passa desses produtos. E a ideia do curso de manipulação em cosmetologia é ele diversificar a linha de produtos dele. Ao invés dele vender só o mel, por que ele não associa, por exemplo, com a fitoterapia e vende o mel com agrião, vende o mel com gengibre, o mel com guaco, a linha de produtos cosméticos, o shampoo à base de mel e própolis, o condicionador, as loções, os sabonetes, os óleos essenciais, tudo utilizando os produtos das abelhas. Quando você trabalha esse enriquecimento dessa linha de produtos, você consegue multiplicar, Antônio, em quase 6 vezes a lucratividade que o apicultor teria sobre a venda do mel que ele faria de forma convencional. Bom, e esse curso que você vai dar sobre a manipulação de produtos, de cosmetologia com os produtos da abelha, esse curso vai ser quando? Esse curso ele vai acontecer agora, no dia 30 de novembro, é um curso de um dia inteiro, é uma carga horária de 10 horas, que é o nível 1 do curso, e depois no dia 8 de dezembro o nível 2. São 2 níveis de treinamento, cada um abordando em torno de 30 a 40 formulações utilizando os produtos das abelhas. Poxa, interessante. Número de alunos? A gente trabalha grupos de até 25 a 30 apicultores, 25 a 30 alunos. Não vem só apicultores, às vezes vem também... pessoas que não têm nada a ver, que querem pessoas aprender. que não têm nada a ver com a apicultura, que trabalham na área de alimento, de manipulação de produtos e que desenvolvem ali dezenas de produtos ali utilizando os produtos das abelhas. Bom, como você viu aí no seu vídeo, se você quiser entrar em contato com o Armindo, basta você ligar no telefone 62 3282 1489 e você vai ter todas as informações sobre esses 2 cursos importantes. O Armindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e o Agora Agro está aberto a você aí quando precisar. Okay? Maravilha, Antônio. Nós que agradecemos aí e estamos à disposição. Tudo que precisar em torno do mundo do agronegócio abelhas, pode sempre contar com a Companhia da Abelha lá. Valeu, muito obrigado. Um bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: sucesso em investimentos não depende do que você compra, depende do preço que você paga. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.